Você já olhou para o seu filho adolescente e pensou, quem é essa pessoa que vive na sua casa? Se sim, você não está sozinho. Esse episódio é para você, pai, mãe, cuidador, responsável, que ama profundamente o seu filho, mas acha que está vivendo num campo minado de emoções. Hoje nós vamos trazer as principais dores envolvidas no processo da adolescência, relacionadas à tecnologia, sexualidade, cuidados com a saúde do adolescente. E nós vamos mostrar que mesmo no meio do caos, ainda é possível a gente reconstruir a conexão e o acolhimento. Eu sou a Aline e essa é a Caroline. Nós somos podpediatras e estamos aqui hoje para trazer para vocês informações seguras sobre a adolescência. Isso mesmo. E para você que está aguardando o nosso conteúdo, ative as notificações, inscreva-se no canal. E para falar desse tema maravilhoso que é a adolescência, trouxemos aqui a doutora Aurélia, que com a sua expertise sobre a adolescência vai falar um pouquinho sobre o tema. Por favor, doutora Aurélia, apresente-se para a gente. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Aurélia Carneiro Caetano, eu sou psicóloga e psicanalista, mas antes de me tornar psicóloga fui pedagoga, então sou pedagoga e já trabalhei com adolescentes na escola e dentro da clínica continuei nessa busca por conhecer mais dos adolescentes, atendê-los. Eu iniciei o meu trabalho com adolescentes naquele episódio muito triste que nós tivemos aqui em Goiânia, do atentado lá dentro de um colégio que um adolescente entrou, né, e acabou matando os seus amigos. E aí fiz um trabalho intenso lá e aí depois disso minha paixão por atender adolescentes aumentou. Sou mãe de um adolescente de 12, quase 13 anos e também de uma bebezinha de 3 meses. Maravilhoso, essa extensa experiência aí com a adolescência vai trazer muito pra gente. E eu queria introduzir esse assunto adolescência sobre algumas mudanças que acontecem aí nessas atividades sinápticas, né? Atividade sináptica que passa por uma poda sináptica, é assim que fala, né, doutora? Isso. Essa poda sináptica, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, acontece e justifica esse período de incertezas, esse humor alterado, tantas alterações aí que acontecem com os adolescentes. O que a doutora pode estar falando para nós sobre esse fato? Na adolescência, a gente chama de poda sináptica ou poda neural, que é quando atividades que não são mais tão usadas pelo adolescente sofrem um adormecimento até deixarem de produzir. Então, por exemplo, na infância, se a gente incentiva muito a criança uma habilidade e depois, ao longo da infância, a gente vai deixando de incentivar, quando chega na adolescência é como se cortasse essa habilidade. Por quê? O cérebro também em amplo desenvolvimento vai trabalhando outras características. Então, o adolescente precisa, por exemplo, aprender a se socializar e se comunicar muito melhor do que era na infância, porque na infância tinha o recurso dos pais, dos professores fazendo a mediação. Então, a mudança cerebral do adolescente é muito grande, que explica todas as outras mudanças também, comportamentais, sociais e tudo mais. Outro fator muito importante é que a gente tem que lembrar que o córtex pré-frontal, que é essa área aqui da frente, está em amplo desenvolvimento, só que ao mesmo tempo é a última área a ser formada, que é exatamente a área do controle dos impulsos, por exemplo, né? Do controle inibitório. Então, às vezes a gente acha um adolescente muito impulsivo sem entender que ele não está pronto ainda para segurar os próprios impulsos, que no cérebro isso está em desenvolvimento, que a gente espera que ele atinja, mas que ainda não está pronto para fazer. É como se fosse uma lei do uso e do desuso mesmo, exatamente, né? Então, o que aquela criança está utilizando, e isso é importantíssimo, porque isso nos faz entender que se a gente estimula a criança a estudar, a ler,
ela vai estar fortalecendo aí Praticar esporte. Então, isso é bem interessante. Exatamente, eu costumo falar para os pais, olha só, vamos lembrar, quando o bebezinho nasce, a gente quer dormir com ele lendo, compra livrinhos, né, lê todos os dias e tudo mais. Aí a criança começa a ler, a gente fala, então vamos ler juntos, você lê uma página, eu leio outra. Aí a gente vai dormindo assim. Aí a criança chega no 5º ano, com 10 anos, o pai não aguenta mais ler nada com o filho, não quer ler nada. O pai também só fica no celular, a criança nem sabe que o pai está lendo, mesmo que está lendo pelo celular. Aí o que acontece? Vai perdendo o hábito da leitura que tinha desde bebezinho, e os pais, nossa, mas eu lia tanto quando era criança, só que não entende que isso foi uma atitude, né, que deixou de ser constante na vida, e aí chega na adolescência, só lê por obrigação. Eu tenho uma amiga que comentou comigo que ela estava com a sensação de estar perdendo o filho. Porque ela tinha uma adolescente em casa de 14 anos, que era uma criança carinhosa, comunicativa. E aí, de repente, esse adolescente passou a ficar isolado, a diminuir a comunicação com a família. E essa sensação de rejeição é muito natural para os pais nessa fase. Esse filho agora só fica trancado no quarto. E a ciência explica que isso não é rejeição, é uma transição para um processo de maior maturidade, inclusive ali no relacionamento familiar. É como se fosse um luto simbólico. Você está fazendo uma transição de uma fase da infância, de menos maturidade no diálogo, na comunicação, e passando para uma fase madura, onde a gente fala, ali vai começar a desenvolver um processo de relacionamento com os pais também diferente. Exatamente. Porque às vezes, na vida adulta, por exemplo, torna uma relação muito de amizade dos pais com os filhos, não é verdade? A gente tem aquela relação de respeito por serem os nossos pais, mas a gente às vezes tem as nossas mães como nossas amigas, nossas companheiras saem com a gente para tomar um café, para fazer compra. Então esse processo ele começa a se desenvolver ali na adolescência, de um vínculo às vezes até muito mais forte. Eu queria que você explicasse para os pais, doutora Aurélia, sobre isso, sobre essa sensação da rejeição que os pais vivem, essa sensação de estarem perdendo os seus filhos. Sim. É uma sensação muito comum mesmo, mas ao mesmo tempo é bem importante. Por quê? Eu costumo dizer que na infância a criança está totalmente conectada com seus pais. Depois da adolescência, elas precisam ter esse tempo de intervalo para voltar na vida adulta, né? E quando a criança sofre essa transformação, os pais também precisam transformar a sua relação com os seus filhos. Porque é importante. Se eu estava totalmente conectada e a minha identidade estava pautada na identidade dos meus pais, na adolescência, o adolescente ele se isola um pouco para construir a própria identidade. Ele precisa se reconhecer e para isso ele não vai se reconhecer como igual ou semelhante aos pais. Ele vai buscar essa semelhança no mundo externo e principalmente nas relações sociais que ele vai estabelecer, ou seja, nos amigos. Então, o adolescente se isola da família para construir a própria identidade social. E aí cabe aos pais muita sabedoria nesse momento para que esse adolescente volte como adulto também para ser melhores amigos dos pais. Porque é isso, eu tô totalmente junto, eu me afasto para depois na vida adulta eu retomar esse contato. E é a maneira que os pais agem nesse período da adolescência que vai determinar como que vai ser essa volta na vida adulta. Porque infelizmente a gente sabe de adultos também que não têm bons relacionamentos com os pais. Sim. E outros que têm excelente, que não espera chegar domingo para ir almoçar na casa dos pais, né? É um processo de construção, né? Exatamente. Eu lembrei daquela frase que é até um pouco clichê, que fala assim, é importante você dar asas para que ele possa voar, para que seu filho possa construir os caminhos dele e que ele tenha raízes fortes para que ele também queira ficar. Exatamente. Eu gosto muito da metáfora da construção de um lar, de uma casa mesmo. Porque, por exemplo, o adolescente, a casa dele na infância é a casa dos pais, né? Ele não se sente pronto para estabelecer nenhuma estrutura. Na adolescência, não. A gente já começa a pensar no futuro, como que eu quero que seja a minha vida, como que eu quero que seja a minha profissão. E essa construção de identidade vai permitindo que o adolescente comece a colocar tijolinhos do seu próprio lar, que vai ser construído mesmo na vida adulta. Só que isso, os pais precisam dar esse distanciamento também para que o adolescente entenda isso, né? E essa amiga, por exemplo, que disse que o adolescente ficou mais em silêncio, tá saindo fora, ela
pode ter recursos para buscar esse adolescente. Por exemplo, alguns momentos juntos. Então eu quero ir à sorveteria toda sexta-feira com meu filho, depois da escola, porque pra gente comemorar o fim da semana e a gente conversar um pouquinho. Então, estabelecer algumas ações que pode conectar. Claro que não vai ser como na infância, mas vai ser um novo ritmo de se fazer relação. Isso. E esse processo de separação que os adolescentes sofrem, eu estava lendo um pouquinho sobre, preparando aqui para conversar com você, Aurélia, e entendi que existe um processo que é muito natural, que é o de individuação, né? Carl Jung fala muito sobre isso, sobre esse processo que o adolescente sofre, que é natural, que ele vai estar formando suas opiniões. É difícil para os pais entenderem esse silenciar deles, mas é extremamente importante, porque vai estar formando um indivíduo. E esse indivíduo com suas qualidades e com os seus defeitos também. O que você pode nos acrescentar sobre esse processo de individuação que esse adolescente vai sofrer nesse período? Como você disse muito bem, é um processo muito importante, porque para a construção da personalidade, e a nossa personalidade não é um reflexo dos nossos pais, né? Isso é o temperamento, a personalidade, ela vem através das minhas relações sociais, e para essa construção eu preciso me afastar um pouco. E se afastar para conectar com outros de fora, mas para conectar consigo mesmo. Então o adolescente, ele fica mais tempo dentro do quarto, ele se isola mais, ele fica mais tempo buscando as próprias identificações, né, para se construir. Então, por isso que é tão importante, é aquilo que a gente falava, né, da metáfora da casa, como ele vai construir o próprio lar se ele tiver nessa semelhança. E a gente tem que perguntar para os pais, assim, você quer que os seus filhos sejam eles mesmos ou você quer que eles sejam semelhantes a vocês? Né? Porque quando a gente quer que os filhos sejam eles mesmos, é duro, é dolorido. Por exemplo, na época da política, né? E aí os adolescentes iam para a escola e conversavam com os colegas e tinham ideias diferentes, e aí os pais tinham uma posição política rígida, mas os adolescentes pensavam de forma diferente, isso dava choque em casa, mas eu quero que o meu filho só pense como eu, entendeu? Então, é uma coisa bem importante pra gente refletir. E religião também acaba na adolescência trazendo muito esse conflito, né? Exatamente. Às vezes tem um relacionamento com um amiguinho de uma outra religião, time de futebol, conhecer. Todas as polêmicas acabam ficando mais quentes na época da adolescência. E é tão saudável desenvolver esse senso crítico, né? E é nesse período que acontece, deles terem essa autonomia de pensar, poxa, isso pode ser certo, meus pais pensam diferente, mas eu entendo que não é bem por aí. Isso é muito interessante. E essa é uma dificuldade dos pais, né? Que já vão sempre, assim, questionando os filhos como se eles não pudessem pensar da forma X ou Y, ao invés de entender por que eles estão pensando da forma X ou Y. E tem a perpetuação do processo, porque às vezes aqueles pais trazem informações, bagagens políticas, opiniões, e vão transmitindo aquilo de uma forma mais impositiva, sem a gente saber exatamente se aquilo é o certo, porque não é sobre certo e errado. Exato. É sobre respeitar as diferenças. E na adolescência isso vem muito à tona no relacionamento familiar. Porque todo mundo fala assim, parece que o filho quer afrontar o pai. E na verdade é isso, é individuação. Ele tá aprendendo na escola que você escolheu, ele tá aprendendo com os amigos, ele tá lendo, ele tá se formando e desenvolvendo um senso crítico próprio. E isso é muito importante pro ser humano, porque é assim que a gente vai formar pessoas melhores. Construindo, né, seres melhores. Repetir, às vezes, o posicionamento dos pais, talvez não seja a melhor conduta. Tem muita coisa que precisa melhorar. Isso. Esse é o processo de evolução da humanidade. Exatamente. Né? E é um contexto muito diferente, que eles estão crescendo e que os pais cresceram anteriormente, né? Sim. E o adolescente tende muito, igual você falou, a valorizar muito a opinião do outro. Seja do professor, seja do amigo. Então, essa opinião acaba sempre tendo um peso na adolescência. É justamente esse vínculo construído aí na infância que você estabelece na adolescência para fortalecer os valores. Exatamente. Porque a opinião pode até mudar, mas os valores, eles precisam permanecer. E eu costumo dizer assim, olha que interessante.
A gente tem que tomar muito cuidado com os grupos, porque isso que você falou faz tanto sentido. Os nossos filhos, eles captam os valores que foram ensinados. Eles entendem das condutas morais e éticas que são base de cada família. Só que quando ele está no grupo, às vezes isso se torna perigoso. Vou dar um exemplo que já aconteceu, mas vamos supor. Tá um grupo de adolescentes aí, vê um índio no chão e todo mundo fala, vamos lá chutar esse índio. Nossa. O meu filho, ele pode não chutar o índio, porque ele sabe que é errado. Mas ele não vai ter coragem de dizer, não, gente, vocês estão doidos? Não vamos fazer isso, não. Para não ir contra o grupo. Ele pode ir lá, fingir que chutou e não chutou e sair correndo, mas ele vai ter dificuldade de rebater os próprios amigos. Né? É a necessidade de pertencimento. A necessidade de pertencimento. Exatamente. Isso ainda fica mais forte na adolescência, né? Muito forte. Já vê isso, né? Já, a gente já vê isso na infância. Imagina na adolescência. Exatamente. Que o meu grupo prioritário é o social e não familiar. E isso serve para os vícios, para todas as formas de comportamentos de risco. Exatamente. De dano, dos desafios. Você tem coragem de fazer tal coisa? Isso é muito, muito delicado na adolescência, né? Muito, porque eles têm muita dificuldade de negar. Né? E eles pensam, eles não pensam na consequência a longo prazo, eles pensam na consequência imediata. Então, se eu negar, eles vão ficar com raiva de mim, eu vou ser o furão, eu vou ser quem não entra e tal. Então, eles não têm coragem de dizer não. Eles podem até não fazer, né? Quando tem uma consolidação muito grande daquilo que é certo, do que é errado, mas eles têm dificuldade de dizer não. Cabe uma coisa aí muito importante, que é você trazer para sua casa, para o seu lar, você que é pai, que é mãe de adolescente, os amigos do seu filho. Demais. É importante que eles queiram estar na sua casa, porque a sua casa é mais legal, porque a sua casa tem bons valores, eles se divertem ali, porque aí você vai estar garantindo uma convivência mais saudável e ao seu olhar. Eu sempre digo, conheça os amigos dos seus filhos. Porque quando você conhece, inclusive, você tem uma capacidade maior de observar. Nossa, essa pessoa é muito legal, é um ótimo amigo. Essa pessoa não é tão legal assim. Parece, né, meio baguncento. Parece que os valores são muito diferentes daquilo que eu ensinei pro meu filho. Então, você traz pra dentro da sua casa, agrega, proporciona um momento legal. Vem fazer o trabalho aqui, vou fazer uma tarde de cachorro quente, né? E você traz esses amigos pra dentro e aí depois você vai ter uma capacidade maior até de refletir. Filho, e aquele amigo? O que você acha? Nossa, achei estranho aquilo que ele falou. Ah, mãe, tava só brincando e tal. Mas aí você vai ter uma capacidade maior de conexão. E até mesmo para essa criança que é um adolescente, na verdade, para esse adolescente, entender ter esse tempo de entendimento. Não, esse papo, essa postura desse meu colega não é ok, né? Eu não tenho que falar só sim. para ele. Ter esse tempo de entendimento e de maturação dessa ideia do que é certo e do que é errado. Porque você, enquanto mãe, se observa uma cena... porque se você, enquanto mãe, observa uma cena de fora, você tem a capacidade de colocar para o seu filho refletir. Ainda que você não vá dar a sua opinião certeira, você vai colocar para ele refletir. Você pode transmitir também valores para aqueles outros amigos que estão ali. Porque quantas conversas legais eu já tive com as mães das minhas amigas e vice-versa. A minha mãe acolhe as minhas amigas até hoje. Então, isso aí tudo você constrói na infância. Porque construir amizade é importante, é fundamental para o ser humano. Não adianta querer privar os filhos dos amigos. Tem que fazer com que eles tenham bons amigos, façam boas escolhas. E nessa fase mais ainda, né? Eu falo, o adolescente sozinho é um adolescente preocupante. A gente precisa ver quem são essas pessoas que o adolescente está andando, porque ele precisa andar com alguém. Ele tem que ter grupos, ele tem que estar em relação, né? Então, para construir essas relações, os pais podem se fazer presentes também. E é muito mais rico. Muito mais rico. Olha, agora a gente precisa falar sobre as telas. As telas, elas vão ser pauta, eu acredito, por muitos anos ainda. Eu acho que lá na frente nós ainda vamos ter estudos científicos mostrando, assim como a gente tem estudos com o uso de drogas, por exemplo, nós vamos ter estudos mostrando os impactos
da tela. E aqui nós não somos tecnofóbicos, porque nós sabemos o tanto que a tecnologia é importante, que as crianças hoje se desenvolvem com o uso de telas, de iPad, fazem robótica, são coisas diferentes da nossa geração, do nosso mundo acadêmico. Então a gente precisa falar da tela de uma forma transparente, objetiva, mas real. E o CDC, ele trouxe pra gente uma avaliação que mais da metade dos adolescentes de 12 a 17 anos passam até mais de 4 horas por dia diante da tela. Isso excluindo as atividades escolares. Então, a criança, às vezes, tem atividades escolares na tela. Fora isso, ela passa até 4 horas por dia ou mais na tela. O adolescente. A criança, às vezes, o pai e a mãe ainda conseguem ter um pouco mais de controle. O que na adolescência, você deve saber, é muito mais difícil. Muito mais difícil. E o cérebro do adolescente, por ele ainda estar em desenvolvimento, ele tem ainda mais necessidade desses estímulos que liberam dopamina. Porque é uma fonte imediata ali de prazer. E a tela é isso, é essa dopamina barata que a gente fala. Porque tem a dopamina do esporte, a dopamina da leitura, a dopamina do amor, do afeto. E tem essa dopamina das curtidas, comentários, rola a tela e cada hora é um TikTok diferente, é um clique diferente, é um vídeo diferente. Então, isso ativa aquele sistema ali de recompensa, o que faz com que esses jovens fiquem ainda mais dependentes. De uma forma semelhante ao uso de drogas, pelo que a gente tem de estudo até hoje. Sim. Então, a mãe vai perguntar para esse filho, você vai largar esse celular ou não? E o que a mãe vai responder? E o que o filho vai responder? O que o filho vai responder? Não, né? Porque nem a mãe larga. Então, realmente é um assunto muito delicado, que a gente precisa de muitos estudos ainda. Ele não vai se encerrar agora, mas o filho não vai largar o celular mesmo, não vai largar as telas, né? Aquilo é utilizado para inúmeros recursos, mas de que forma os pais vão poder mediar e construir para que esse uso não seja tão nocivo quanto ele tem se apresentado com o uso excessivo. O que eu acho mais importante e mais perigoso da gente pensar é que essa dopamina barata que você estava dizendo, muito curtinha, ela prejudica de maneira muito intensa o processo atencional. E aí depois o adolescente ele não tem a capacidade de prestar atenção nas 4, 5 horas de aula. Né? Eles são tão sagazes, são tão inteligentes, porque os vídeos curtos eles foram pensados nisso. E aí depois o adolescente ele perde a capacidade mesmo. Olha, se antes a gente pensava em aulas de 50 minutos, né? Era 1 hora, 50 minutos, agora tem sido de 45 minutos. Daqui a pouco os professores vão ter que dar aula em quanto tempo? 10, 15? Para ter o tempo de atenção? Sendo que não é assim. Então, isso é muito preocupante. E o que a gente precisa é ter um limite de tempo mesmo, um limite de regras de como que a gente vai fazer para que o adolescente não perca a possibilidade de usufruir das redes sociais e das telas, porque não vai ter como, né? Com crianças a gente ainda tem uma regra maior. Por exemplo, meu filho também foi o último aluno da sala de aula a ganhar celular, que foi com 11 anos. Eu segurei até os 11 anos. Entrou no Fundamental 2, a escola já exige, porque tem as aulas que eles utilizam, tem um aplicativo que é super legal, que chama Kahoot. Eu não sei se vocês conhecem, que os professores passam quiz e os alunos respondem, e é muito legal, né? Então, é uma tecnologia muito bacana que contribui para o aprendizado, só que a gente sabe também que tem as partes negativas. Então, vai ter que ter uma conversa para definir um limite. E aí, os pais se perguntam e eu te pergunto, como ajudar essas crianças a fazer esse controle de forma que a gente, como pais, possa estar envolvidos nesse processo? Por exemplo, fornecer aí atividades que possam promover essa interação em família, ser pais de verdade, participar do processo, porque é fácil a gente entender que as telas não é saudável em excesso.
mas está envolvido nesse processo e oferecer atividades aí que sejam interessantes para esse jovem, para a família, é o mais difícil, muitas vezes, diante dessa loucura que é a rotina. E aí, como a gente propõe isso de uma forma saudável para a família? Tem uma coisa que a gente fazia muito na nossa infância sem telas, e que hoje é muito raro ver pais fazendo, que é um sábado de jogos, por exemplo, uma tarde de jogos, sabe? Jogar um jogo da vida. Quantos adolescentes chegam no meu consultório que nunca jogaram um jogo da vida, né? Um Monopoly, um banco imobiliário. Imagem ação, uma vareta que seja, sabe? Um dominó, que é super simples. Então, a gente fala dos adolescentes e sabe que o prejuízo é maior com as crianças e adolescentes porque ainda estão em formação cerebral, mas os adultos também se relaxam no celular. Aí chega sábado à tarde, né? Os pais trabalharam o tempo todo, os filhos adolescentes ficaram na escola, tá cada um em um canto roletando o seu próprio celular. E aí as conexões se perdem dentro da própria casa, né? Então, é necessário recapitular, porque não adianta nada eu dizer para o meu filho, você não vai ficar no celular e pronto, e pegar o meu e tá lá. E eles vão valorizar essa atividade em conjunto, né? Não basta ser só pai, mãe, tem que participar, tem que envolver no processo, tem que gostar, tem que aproveitar, e isso faz tudo ser mais fácil, demais, né? Demais. Eu pensei no War, assim, que é um jogo super desafiante, Virava à noite jogando. E isso em família é porque eu entendo, a gente aqui entende, acolhe as lutas diárias, cada vez a realidade é mais cansativa, as pessoas às vezes têm mais de um emprego, tem a mulher tripla jornada, e realmente chega o final de semana, você tá muito cansada. Mas olha, o filho vai bagunçar sua rotina. O filho, ele vai e a gente fala que cada fase é um novo desafio, um próximo fase do videogame, vai só ficando mais difícil, isso é o que falam, né? Exato. Que vai ficar, a gente acha que vai melhorando, você vai ter que fazer mais esforço para atravessar aquela fase. Então, chegar na adolescência, hoje, na infância, você conseguir agregar para uma criança um momento junto de lazer, andar de bicicleta, jogar um joguinho, às vezes é mais fácil. Na adolescência, isso vai demandar mais esforço. Você vai ter que abrir mão, às vezes, do seu lazer, de sentar com seus amigos, de fazer uma coisa que você tem vontade. Vou jogar futebol com meu filho, vou escolher um esporte. Eu gosto de trazer alternativa, porque a gente já tem problema demais. Então como é que eu faço? Escolhe um esporte para praticar com seu filho. Ou acompanhe ele no esporte que ele gosta de praticar. Assista enquanto ele tá jogando. Porque uma vez eu fui assistir uma aula de natação do meu filho, e aí quando ele saiu, ele falou assim, você não viu nada. E realmente eu não tinha visto, porque eu aproveitei que ele tava na natação e fui pagar as contas, fui resolver as coisas no celular, tava né? ali, mas não tava, né? E é isso, você tá ali, mas não tá. Exatamente o que a Carol falou, não basta ser pai, mãe, você tem que participar. É o clichê que mais funciona. Você tem que estar presente, né? Ir ao cinema junto, igual você falou, ter o dia da mãe, ter o dia do pai, ter o dia da avó. Que tudo isso você já vai tirando a tela daquele momento ali. 1, 2, 3 horas. Isso. Você já tá trazendo mais saúde. Exatamente. É igual você tá tirando o açúcar. Economizou ali naquele bolo, naquele doce. Você já tá trazendo mais saúde para aquele adolescente, para aquela criança também. E se for mexer no celular, por exemplo, tem aplicativos de desenhos, igual de mímica. Você faz o desenho e o outro tem que adivinhar. Às vezes lá em casa, né? Porque agora eu tô com a bebezinha, tá mais difícil. Mas às vezes a gente fazia o torneio, eu, meu marido e meu filho, pra gente ir adivinhando juntos, né? E aí tá usando o próprio celular, mas com um recurso que pode agregar todos da casa. A questão do equilíbrio. E eles gostam de sentir esse amor, esse cuidado, essa participação mesmo. Quando a gente para pensar nisso, é só a gente voltar na nossa adolescência. O tanto que era gostoso aquele momento com os nossos pais, aquele momento que eles paravam tudo que estavam fazendo e ia participar. É exatamente isso, a gente só está trazendo aquilo que vivenciamos na nossa adolescência para o nosso cotidiano dentro dessa modernidade. Quando os nossos filhos vão se tornando adolescentes, a gente expressa o amor só com o cuidado. Então, o cuidado de fazer as ações, de levar na escola, de deixar a roupinha quentinha, de preparar a comida que ele quer. Só que o adolescente também precisa de outras formas de amor.
né? O tempo de qualidade é um tempo importante. Você parar para dizer, olha, né? Igual eu falei, na sexta-feira, à tarde, a gente vai tomar sorvete. O adolescente, ele se sente muito amado por isso. Quando a gente para o tempo para demonstrar de uma forma efetiva que ele é importante, que ela é importante, né? Isso faz uma diferença também na saúde mental deles, né? Porque é uma forma de amor. Então, vale a pena mesmo investir nesses momentos com os filhos. E é o vínculo que você constrói para a vida toda. É o que vai ser a diferença entre seu filho vir almoçar com você no domingo porque ele ama a sua companhia ou porque ele é obrigado. É, exatamente. Isso lá no futuro vai ser o reflexo. Com certeza. A gente precisa falar também sobre o vício em apostas esportivas, que é uma pauta que veio aí em alta essa semana, a questão dos bets. Aliás, já está vindo há muito tempo. E a gente está vendo que, pelo fato de apostar online ser muito fácil, é um acesso ali muito, muito fácil para esse adolescente, cada vez mais esses adolescentes têm se envolvido com essas práticas de jogos, têm apresentado vícios nessas práticas, porque assim como a tela, são drogas viciantes, e os jogos, as apostas, os bets, eles acabam têm trazido consequências tristes e trágicas. Sim. Então, envolve famílias em questões financeiras delicadas, dívidas, a gente tem visto até suicídios acontecendo em virtude disso, e os jogos também trazem essa sensação de controle para o adolescente. Sim. Porque ele acha que ele pode ganhar. E quando ele assim, ele tá ganhando, tá tudo bem. Quando ele começa a perder, vem o desespero, a busca por recuperar o que foi perdido. Então, traz um pouco pra gente, Aurélia, sobre a importância da gente estar abordando essas pautas com as famílias, porque essas famílias têm trazido, assim, têm sofrido prejuízos, impactos emocionais, impactos financeiros. Como que a gente pode sinalizar para os pais o que eles precisam observar para estarem atentos, para perceberem que isso está acontecendo de forma, assim, mais precoce possível, e como que a gente pode orientar esses pais na ação? Uhum. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que, por mais que o adolescente tenha liberdade para usar as telas de acordo com o seu desejo, essa liberdade precisa de ser observada, né? Isso entra numa discussão muito grande entre invasão de privacidade ou não, porque já são adolescentes, só que ao mesmo tempo ainda são adolescentes. Então, os pais precisam observar aquilo que os filhos estão fazendo nos celulares. A gente tem recursos hoje para entender quais aplicativos eles estão usando, né? Porque isso faz uma diferença em como eu vou abordar o meu filho, se ele tem o contato disso ou não. Porém, como é um assunto muito falado, isso precisa entrar na roda de conversa da família. Essa família tem uma roda de conversa? Primeiro, né? Vocês fazem alguma refeição juntos? Vocês conversam? Vocês perguntam um do dia do outro? Essa mãe e esse pai conta das próprias dificuldades para permitir com que os filhos falem das próprias dificuldades também? E aí, neste momento de partilha, é importante colocar os assuntos polêmicos, dentre eles os jogos esportivos e os jogos, né, os desafios que estão tendo, todos esses assuntos precisam ser pautados. Os pais precisam comunicar aos filhos o quanto isso é ruim, o quanto isso é prejudicial e observar como que o meu filho vai reagir, porque pela reação dos nossos filhos a gente sabe se eles já tiveram contato com aquilo ou não. Tendo contato, a observação é mais clara ainda. Eu vou confessar para vocês que um dos casos mais difíceis que eu já atendi na minha vida foi em 2018, com um adolescente de 16 anos viciado em pôquer. Nossa. Pôquer. E ele já tinha perdido mais de 70 mil reais, que na época de 2018 vale o que hoje, né? Uhum. E, gente, mesmo sendo um jogo que não tinha de fácil acesso, ele tinha que ir numa casa, que parece ter uma casa aqui no setor perto, que tem apostas, ele fazia isso, ele tinha identidade falsa, de maior de 18 anos, já com o rosto, né, de um adolescente formado, entrava e apostava, e é muito difícil, é um problema de saúde mental e saúde pública muito intenso que a gente está enfrentando, e os nossos adolescentes, eles precisam não entrar, porque quando eles entram, no início, a recompensa sempre vem,
né? As máquinas lá de apostas, elas querem segurar aquilo. Então, no início, você aposta R$10, você vai ganhar 40, você vai ganhar 50. E aí, depois, você começa a perder e perder e perder. E aí, depois, normalmente, em uma fase que eu já tô muito interessado ali, de uma forma dopaminérgica mesmo, cerebral, em receber a recompensa daquilo. E aí, fica mais difícil da gente parar. E, Aurélia, os nossos adolescentes, eles não estão preparados. E isso, todas as recomendações, né, Aline, nos diz que rede social, esse tipo de jogos, não é para adolescente, não é para criança. E a gente, essa semana, teve um reviravolta aí nas redes sociais falando sobre bets. Que são bem fáceis de serem acessados através das nossas redes sociais. E nós, hoje, nas redes sociais, não podemos deixar de falar desse tema, apesar de muito polêmico, porque é uma questão de saúde mesmo. Não é isso? Exatamente. É por isso que até a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que crianças menores de 10 anos não tenham acesso às redes sociais. Porque não é só a questão dos jogos, que é um problema grave de saúde mental, mas a gente tem que relacionar o cyberbullying, que afeta ali profundamente a autoestima daquela criança, daquele adolescente. Então, aqui, a gente fala um pouco também da infância, porque, infelizmente, a infância já está entrando. Você falou que seu filho foi o último da sala a ter celular. Então, ou seja, todos os coleguinhas abaixo da idade dele, de 11, 10 anos, já tinham celular. O que não é recomendado pela SBP, justamente por esse dano cerebral que acontece. Então, a gente tem o cyberbullying, a gente tem a hipersexualização, que é um problema gravíssimo. Demais. De exposição, que pressiona meninos e meninas para estarem ali se encaixando em determinados padrões de adultos, de comportamento, de vestimenta, né? Então, a gente tem essa questão da hipersexualização, tem a cultura da aparência, que é outro problema gravíssimo, que valoriza a estética acima de qualquer coisa, e a gente vê os transtornos alimentares que vêm associados com isso, bulimia, anorexia, todos esses transtornos de comportamento relacionados a essa questão. Então, de que forma você acha que isso impacta diretamente ali o desenvolvimento da identidade daquela criança / adolescente e impacta o bem-estar do adolescente? Perfeita pergunta. Nossa, que interessante, porque olha só, se a gente pensar que na infância a minha identidade é pautada a partir da minha família e das conexões que eu estabeleço reais, e aí quando eu entro na adolescência, o meu mundo expande para as mídias sociais e para os meus relacionamentos com os outros de fora, amigos, pais de amigos e tudo mais, a gente está dizendo que o impacto disso ele é muito importante. Ele é mais de 50%, porque é a partir do olhar do outro que eu estou sendo formado. E aí, o que eu estou vendo nas redes sociais vai construir aquilo que eu desejo para mim. Então, se eu estou vendo aquele tanto de modelo, aquele tanto de padrão, aquele tanto de blogueira, por exemplo, que constrói a vida, que ganha as coisas, que ganha roupa e tudo mais, é disso que eu vou querer. E aí, na cabeça das adolescentes, eu digo isso muito das meninas, por exemplo, elas se tornam muito infelizes, querendo atingir um padrão e uma expectativa que não é para elas, porque cada um é de uma forma, né? E aí isso se torna muito adoecedor, muito. As redes sociais, elas precisam ser usadas de uma maneira muito cautelosa, principalmente com pessoas que estão tão em processo de formação assim como são os adolescentes, porque aquilo que eu vejo é o que eu quero para mim e nem sempre eu vou conseguir, na maioria das vezes não. E aí a gente precisa mostrar para eles um outro referencial, mostrar para eles que aquilo vai ser impossível de ser atingido. E cada vez mais eles têm referências, né? A gente tem YouTubers crianças que faturam não sei quantos e eles contam isso fazendo jogos de vídeos, ou por exemplo uma que ficou famosa para todos nós depois do Big Brother, que foi a VTube, que ela conta que começou fazendo vídeos no YouTube muito cedo e, né,
talvez ela tenha mais dinheiro do que a gente trabalhando a vida inteira nunca vai conseguir ter. Então, é uma realidade que os adolescentes, eles ficam muito brilhantosos. Encantam com aquilo, né? Não, e é uma realidade tão diferente para nós, porque na nossa época não tinha, né? Não. Essa questão de YouTube. Hoje a gente pergunta, até o Augusto, Qual que né? é a profissão? Qual a profissão que você gostaria de ter? Uma das YouTuber. mais perseguidas aí eu gostaria de ser youtuber, né? Então isso é muito importante. Que referências que a gente está gerando para essa nova geração? Nossa. A gente sabe que as redes sociais, ela tem o seu valor de forma muito positiva. Como a gente falou, nós não somos tecnofóbicos. A gente abraça muitos conteúdos das redes sociais. Eles engrandecem a nossa vida como profissionais, como mães. O Pod Pediatras está aqui para deixar isso claro. Sim. Porque quando você busca bons conteúdos, você encontra bons conteúdos. É por isso que a gente trabalha aqui. Porque a gente quer ser o mensageiro do bom conteúdo. Exato. Mas a gente sabe também que é um caminho perigoso. E é por isso que tem que ser vistoriado. Porque, por exemplo, o acesso de uma criança a um canal desses liberado pode trazer impactos, por exemplo, acesso à pornografia, que aquela pessoa não está preparada mentalmente, Não. cognitivamente, para entender aquele conteúdo. Exatamente. Acesso ao uso de drogas, acesso a dinheiro fácil e desperdiçado. Como se fosse tranquilo construir uma piscina de marshmallow e tá tudo certo. Exatamente. Então, assim, a banalização dos valores. A banalização dos valores que é uma coisa que a gente tem que tomar atenção. Sim. Ter muita atenção como pai, como mãe, como você como profissional. Que às vezes vai ser a mensageira disso no consultório. Isso, Às vezes aquele paciente vai chegar sem ter sido orientado. E deslumbrado. E deslumbrado, achando que é o mundo dos sonhos. Aurélia, a gente não pode deixar de falar da série Adolescência, que tá aí em alta no momento. Acredito que muitos pais de adolescentes tenham assistido. Eu assisti e vi que a série aborda de uma forma muito sensível todas as pautas relacionadas ao bullying. O comportamento escolar, como que ele acontece, as consequências do bullying. Então, eles foram muito felizes levando ao extremo, mas que é realidade. E ele aborda uma coisa que foi muito dolorosa pra mim, que é o diálogo. Assim, lógico que a gente não vai dar spoiler da série, mas aquele momento do diálogo dos pais, aquilo, pra mim, como mãe, como médica, como quem trabalha com a infância, aquilo mexeu muito comigo e me remeteu também à minha infância e à minha adolescência. Fazendo uma análise sobre em qual momento o diálogo faltou. Entre os pais especialmente, porque eu acho que às vezes o casal precisa entender, às vezes não, sempre o casal precisa entender, seja a conformação que for, até mesmo de pais separados, que o diálogo entre os pais precisa ser prioridade na valorização da saúde mental, da saúde emocional. E esse canal de comunicação entre pais e filhos precisa estar aberto. Porque às vezes você acha que você é amigo do seu filho, que você é colega do seu filho, que o seu filho conta tudo pra você, ou que você entregou o seu melhor, e não é sobre julgamento. Porque todo pai, toda mãe, eu acredito que tenta fazer o melhor trabalho possível. Acho que esse é o desejo mais genuíno de quem tem no coração o amor da parentalidade. Mas às vezes a gente não consegue. Então, essa abordagem da série Adolescência foi muito feliz, no meu entendimento, como um alarme, um alerta. Olha, pais, mães, vejam como que acontece. Veja como que pode acontecer na sua casa. Não é só na casa do vizinho. Porque a sua casa pode ser a família aparentemente feliz do comercial de margarina. E lá dentro do quarto, você tem um adolescente em sofrimento. Exato. Com uma dor imensa e uma dor que ele não consegue compartilhar com o pai e com a mãe. Então, eu queria que você trouxesse pra gente aqui, pra gente encerrar essa parte 1 do episódio Adolescência, sobre a sua opinião, sobre como isso impactou e como os pais podem estar alertas, ligados em relação ao bullying.
Aquela série abriu espaço para a gente refletir de várias formas. Uma coisa que a gente falou hoje, né? Que as portas fechadas do quarto dos filhos, nossos filhos dentro do quarto, não pode ser impeditivo para esse diálogo, porque muitas vezes os filhos sofrem algumas coisas na escola e no ambiente social e eles não têm coragem de contar aos pais. E quando esse diálogo, ou esse momento que a gente falou, né? O momento de jogos, quando os pais criam uma conexão, os filhos têm mais liberdade para se conectar e contar. E o bullying é uma coisa muito importante que a gente precisa estar atentos. E aí precisa estar atentos em todos os ambientes, não só na minha comunicação com o meu filho, mas também observando a escola. Porque os nossos filhos vão crescendo e se tornando adolescentes e a gente também deixa de ir à escola, deixa de ir na porta, deixa de conhecer os professores dos nossos filhos, porque são tantos. E aí a gente perde essa conexão. A gente tem que lembrar que a escola é um mundo. E os nossos filhos lá dentro, eles fazem coisas e eles sofrem coisas. Eles não estão lá como passivos só recebendo o conteúdo dos professores, não. Eles estão ativos, eles estão agindo e eles estão recebendo ações, né? Tem pontos de alerta muito importantes que eu sempre digo, que é mudança de comportamento expressiva. Um adolescente que chegava mais tranquilo em casa, ainda que não conversava, e aí, tá tudo bem e tal, falava alguma coisa, ia pro quarto fazer as coisas, mas vez ou outra voltava e de repente se torna totalmente enclausurado, embotado. Então, uma mudança grande de comportamento, uma irritabilidade maior e, às vezes, o adolescente querendo se transformar o próprio modo de vestir, transformar os gostos. São sinais de alerta para o bullying, que possivelmente ele está sofrendo o bullying quando tem esses sinais de alerta. E quando o adolescente pode estar cometendo bullying? Nas relações sociais. Quando eu vejo meu filho muito cheio de gracinha e de interesse, com alguns amigos específicos e curtindo com o outro, falando com o outro, ou às vezes no telefone, falando mal de algum, eu preciso também de estar alerta, porque é isso, né? A gente tem que estar atento para os nossos filhos não sofrerem e não cometerem também, né? E encerrando aqui, Aurélia, eu queria deixar um texto que a Aline fez com muito carinho aqui no nosso roteiro. Eu queria ler porque eu achei assim lindo na íntegra. É o seguinte: a adolescente deve ser visto como ele é e não como deveria ser. As relações entre pais e filhos, apesar de desafiadoras, são oportunidades de crescimento mútuo. O mais importante não é ser perfeito, mas estar presente, disponível e disposto a aprender. Essa postura empática fortalece a conexão e favorece um ambiente saudável para o desenvolvimento desse adolescente. Perfeito. Maravilhoso. Que lindo. Olha, queria muito agradecer a sua participação, dizer que as portas do Pod Pediatras estão abertas para que a gente possa dar continuidade nesse tema que é tão rico e extenso também. Em um outro momento, a gente ainda tem pauta sobre sexualidade, sobre os transtornos mentais, muitas questões que a gente pode e deve estar abordando. E se esse episódio fez sentido para você, se esse episódio pode fazer sentido para alguém que você conhece, não perca a chance de compartilhar, porque o nosso objetivo aqui é construir uma rede de apoio empática, eficiente, que possa auxiliar no processo de transformação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, nos grandes construtores do nosso mundo no futuro. Então, o Pod Pediatras agradece e até o próximo episódio. Até o próximo.